Quando a gente fala Europe, é quase automático, né? A cabeça já vai direto para aquele riff de teclado que marcou os anos 80. Mas a história dessa banda, ela vai muito, mas muito além de um único sucesso mundial. Para a gente ter uma noção do tamanho do estrago que essa música fez, basta um número. The Final Countdown não foi só um hit, foi um hino global que chegou no topo das paradas de 25 países diferentes. 25. É muita coisa. E o mais maluco disso tudo é que essa música quase ficou na gaveta, sabia? O baixista John Levin ouviu um riff que o vocalista Joey Tempest tinha criado anos antes, meio que sem pretensão, e que estava lá guardado. Foi ele que insistiu, falou pro pessoal, gente, isso aqui tem que virar música. Aquele riff, que para eles era só uma boa introdução para show, era o futuro. E essa é a grande questão, porque um sucesso tão gigantesco assim acaba ofuscando a jornada inteira de uma banda. Uma jornada, aliás, cheia de reviravoltas, de desafios e de uma resiliência, incrível. E para entender essa jornada, a gente precisa voltar no tempo. Mas não para os grandes palcos, não. A nossa história começa em Upplands Väsby, um subúrbio de Estocolmo, lá na Suécia. Tudo começou em 79. Joey Tempest e John Norum montaram uma banda chamada Force. O grande ponto de virada foi em 1982, quando eles entraram num concurso de talentos. Imagina só, eles ganharam de 4.000 outras bandas. E o prêmio? Um contrato com uma gravadora. E com o contrato, veio um nome novo. Europe. E olha, logo de cara eles já tiveram que bater o pé, a gravadora chegou e falou, olha, para fazer sucesso aqui, vocês têm que cortar esses cabelos e cantar em sueco. Mas eles se recusaram. Essa decisão de manter a identidade, de cantar em inglês, de manter o visual, isso definiu todo o caminho deles dali para frente. E esse caminho, essa teimosia em ser quem eles eram, levou a banda diretamente para um momento que mudaria não só a vida deles, mas a história do rock. Lembra daquele riff guardado? Então, ele foi criado em 81, quase que por acidente, e ficou ali, quietinho, até que a banda precisou de uma música de abertura para o novo álbum. Mal sabiam eles que não estavam criando só uma abertura de disco, mas um dos maiores hinos do rock de todos os tempos. Os números por trás desse álbum são, absurdos. É um sucesso de proporções colossais. E não era só a faixa título. A balada Carrie, por exemplo, chegou ao 3º lugar nos Estados Unidos. Ou seja, provou que o Europe era muito mais que uma banda de um hit só. Mas, como a gente sabe, né? Um sucesso desse tamanho raramente vem de graça. A fama mundial trouxe junto uma pressão interna e, claro, conflitos sobre qual caminho seguir. Essa frase do guitarrista fundador, o John Norum, ele sentiu na pele essa mudança. Para ele, o som polido, cheio de teclados, estava muito longe das raízes de hard rock da banda. A imagem comercial, o som mais leve, tudo isso fez com que ele saísse da banda bem no auge do sucesso, em 1986. E aí a banda se viu numa verdadeira encruzilhada. O som que os tornou famoso no mundo inteiro era o mesmíssimo som que estava causando uma rachadura interna. Era a clássica briga entre a arte e o sucesso comercial. Com o novo guitarrista, o Kee Marcello, a banda seguiu em frente. Só que o mundo da música estava prestes a passar por um terremoto que ia desafiar a própria existência deles. Grunge. Uma palavra. Só isso. Mas uma palavra que mudou absolutamente tudo no rock. A chegada de bandas como Nirvana, Pearl Jam, no comecinho dos anos 90, fez com que o som e o visual do Europease parecessem, quase que da noite para o dia, uma coisa do passado. O mundo da música tinha virado a página. O álbum de 91, Prisoners in Paradise, foi lançado bem no meio desse furacão, e a atenção da mídia, claro, já estava em outro lugar. Com as vendas caindo e o cansaço de uma década inteira na estrada, a banda sentiu que os ventos tinham mudado e decidiu, em 92, que era hora de dar um tempo, de respirar. Mas para nossa sorte, aquilo não era um ponto final. Era mais uma vírgula. A pausa não seria para sempre. Primeiro teve um show especial na virada do milênio. E ali eles sentiram a química ainda estava lá. Então, em 2003, a formação clássica, com o John Norum de volta na guitarra, se reuniu oficialmente. E não era para uma turnê de nostalgia, não. Era para criar música nova. E essa evolução fica muito, muito clara quando a gente ouve a música. A banda que voltou não era a mesma que parou. O som do Europe hoje é mais pesado, mais cru, com uma pegada forte de blues rock, super focado nas guitarras. É como se eles tivessem um voltado para as raízes, mas com uma maturidade completamente diferente. E aqui vai um fato que muita gente não sabe e que eu acho sensacional.
Eles lançaram mais álbuns de estúdio nessa fase moderna do que na fase clássica. Isso prova que não é uma banda vivendo do passado, de jeito nenhum. É uma banda que continua produzindo, criando a todo vapor. O que nos leva ao verdadeiro legado do Europe. Um legado que, vamos combinar, é muito maior do que um único hit. No final das contas, a história deles é sobre isso aqui, né? É sobre paixão pela música, é sobre resiliência para aguentar as porradas da indústria, é sobre perseverança para se reunir e se reinventar, e, claro, sobre a inspiração que eles continuam sendo até hoje. Mas talvez este seja o número mais impressionante de todos. Mais de 40 anos. É uma carreira que atravessou décadas, que sobreviveu a todo tipo de moda musical, a inúmeros desafios, e eles ainda estão aí, na estrada, celebrando essa jornada incrível. E isso nos deixa com uma reflexão. A maioria das pessoas conhece o Europe por uma contagem regressiva, mas a verdadeira história deles é sobre uma contagem crescente. Décadas de música, de evolução e de uma dedicação à arte que, francamente, é de tirar o chapéu.